E vamos abrir hoje as cartas da cigana Anna Coglin e vamos ver o que o baralho nos diz, porque ele está falando muito em ciúmes. Nós estamos aqui com os casais, né, com 3 baralhos, e você vai escolher, né, qual o baralho que você quer a mensagem. Vamos ver, você quer o baralho da cigana Sara, você quer o baralho iluminado ou se você quer o baralho Lenormand, tá? Eu vou começar lendo pelo baralho da cigana Sara. E aí nós vamos ver o que tem para nos dizer. Este é um canal de cartas ciganas onde eu faço as leituras para que vocês encontrem as mensagens, aquilo que vocês buscam, tá? E que vocês querem saber as respostas. Nós hoje vamos falar muito na questão dos ciúmes, tá? O que está nos dizendo, o que vem essa relação entre você e o seu crush, o seu companheiro, tá? Nós vamos então agora, primeiro nos concentrar e pedir ao povo cigano que nos oriente, que nos dê bastante clareza com relação às leituras e que possa levar a mensagem àquelas pessoas que estão precisando de uma orientação. Porque nós sabemos muito bem que o ciúmes ele atrapalha muitos relacionamentos. E aqui nós estamos falando exatamente na questão dos ciúmes. Essa semana, a intuição que eu recebi é de que abrisse o baralho e que visse a questão dos ciúmes. Você está passando por uma situação de intensos ciúmes com o seu crush, tá? E o seu crush também tem ciúmes, então realmente é uma situação bastante difícil. Então vamos ver o que as cartas vão nos dizer. Vamos lá, tá? Já pedindo que vocês curtam o canal para que a gente possa continuar trazendo as respostas, né, das cartas ciganas, o que ela nos traz, desse oráculo fabuloso, que vem desde a antiguidade, e também se inscrevam no canal Carta Cigana Anna Coglin. Então vamos ver o que vai sair, né, aqui. Estamos aqui com os dois, com o casal. Veja aqui, ó, o que saiu aqui, debaixo do pé, tá? Do seu pé. O que está dizendo? Está dizendo que você é uma pessoa que tem uma grande facilidade de ser sensual. A sua sensualidade atrai muito o seu crush, tá? Mas ele é uma pessoa que não se abre, ele não diz as coisas, né, claramente para você. Então você fica sempre naquela dúvida, tá, sobre o que está acontecendo, ele tá realmente interessado em mim, ele não está interessado em mim, ele chega um pouquinho mais tarde, você logo pensa que ele estava aproveitando, né, para sair com seus amigos, para poder ir beber com seus amigos, conversar. Você nunca tem uma tranquilidade e esse ciúmes está corroendo você. Esse ciúmes está atrapalhando a relação de vocês, tá? Aqui eu estou vendo, aqui a gente tem a carta dos lírios, aqui tem a carta da lua, aqui nós temos os ratos e aqui nós temos a casa, tá? O que eu vejo? Eu vejo que você tem que ter muito cuidado com esses seus ciúmes excessivos. Você pode chegar ao término desse relacionamento, pode haver um rompimento muito grande. Essa relação de vocês, ela vem passando por ciclos, e estes ciclos nem sempre são tão favoráveis. E você está com grande risco de perder essa batalha, de perder esse crush. Por quê? Porque você tem o ciúmes exagerado, tá? Na verdade, o que acontece? Até havia uma situação de pensar em firmarem, em continuarem lá com a sua parceria, né, com um lar, montarem um lar, mas não é isso que eu estou vendo aqui com o risco, porque pode haver esse rompimento. Tem que haver muito cuidado naquilo que você está fazendo. Esse ciúmes está exagerado demais, 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 demais. E o que está vendo aqui? O que diz? Que ele, na verdade, esse crush, na verdade, ele é uma pessoa de raízes, ele não está atraindo você, apesar de ser um homem sensual, ser um homem bonito, um homem que chama atenção por onde ele vai,
sabe. E você se deixa, né, através das conversas das pessoas que se dizem suas amigas, mas na verdade querem ver, o seu mal, você está deixando, né, se inflamar, se envenenar por toda uma maldade, e você não está vendo isso, e você não está mas você está numa encruzilhada da sua vida. Se você quer manter esse relacionamento, cuidado, cuidado. Você realmente gosta dele, mas é um exagero. Esses ciúmes é um exagero, esse tipo de mudança que você tem de humor, tá, isso está realmente levando ao corte do relacionamento, ao término do relacionamento, sabe, porque não tem jeito, não tem jeito. Ou vai haver uma grande mudança, uma grande reviravolta na sua maneira de pensar, ou você realmente vai perder. Então, as cartas estão dizendo que você deve pensar, repensar suas atitudes, porque você dá muita importância àquilo que os outros falam, você não ouve o que ele diz, e vocês brigam por nada. Aqui você briga por nada, ele chega, você já começa a falar, já começa a contrariar, já começa a tudo não tá bom, não tem nada bom, ele não tem nenhuma qualidade, ele é uma pessoa que deveria ser de outro jeito, ninguém muda ninguém, minha querida. Se você não está gostando, então é hora de procurar outro. O que a gente vê aqui? Que tem pessoas bem interessadas nele, bastante, em firmar um relacionamento com ele. E você está sendo ingênua, você está sendo possessiva demais. Você precisa deixar essa possessão de lado se você quer continuar com esse relacionamento, porque senão não vai, não vai. E ele tem paciência, porque se ele não tivesse tanta paciência, ele já teria rompido com você, já teria mudado, já teria ido embora, pego as coisas dele, ou então dito para você sair. Que afinal de contas, né, se você não está satisfeita, você não gosta, você acha que tudo que ele faz é errado, que nada do que ele faz é bom, que ele não tem, se ele lhe traz para você alguma coisa, um presente, é porque você já fica imaginando que ele fez alguma coisa, que por isso ele está lá com problema de consciência, então para aliviar a consciência ele está trazendo. Na verdade não é isso, na verdade ele é bem intencionado, ele até é bem discreto, bastante discreto, tá, e você não entende isso, você logo parte para a guerra, você logo tem aquela explosão, e isso está fazendo ele repensar o relacionamento. Então, veja bem o que você faz. Veja bem, ele pensou muito, muito em firmar o relacionamento de vocês serem um casal mesmo, de vocês terem esse compromisso, de vocês futuramente terem os filhos. É uma criatura que é amiga de você, quando você precisa ele está sempre disposto, mas não aguenta mais, ele está no limite, a paciência dele está no limite. Você tem que parar com essas crises, se você quer manter o relacionamento, você olhe para dentro de você e veja o que você quer. Você quer continuar com ele ou você quer continuar ouvindo essas pessoas que vêm e que dizem coisas, enchem os seus ouvidos de conversa e na verdade, né, não trazem nada de bom. Muitas dificuldades, muitas, mas muitas dificuldades nesse relacionamento, muitas, muitas. Estou vendo aqui que a coisa está muito difícil, tá assim, ó, tá para se romper. Então é hora de avaliar esses ciúmes, é hora de avaliar essas atitudes e é hora de tomar uma outra forma de agir. Porque se você quer manter o relacionamento, está na hora de se tornar uma pessoa mais inteligente e de ver exatamente o que você quer. Se você quer manter. Se você não quer, então você continua com essas atitudes, com esses ciúmes absurdos. Muito, muito absurdos mesmo, esses seus ciúmes. Vamos ver agora então, aqui o outro baralho, né, o baralho Lenormand. Vamos ver o que ele vai nos dizer com relação a este relacionamento e vamos ver o que vai sair aqui, né, nessa tiragem para a gente ver, porque essa questão dos ciúmes, ela é
uma coisa terrível, ela corrói. Você tem que se libertar dos ciúmes, deixa os ciúmes ir embora, viva o dia de hoje, tá, viva bem com o seu crush, não fique imaginando coisas, não vale a pena, não vale a pena mesmo, tá. Vamos ver, então, o que que as cartas vão nos dizer. E outra coisa, você já curta o canal, se inscreva no canal para que eu possa continuar fazendo as leituras, para que esse canal ele possa continuar, né, trazendo informações para você. O que que eu vejo? Eu vejo que ele está um pouco perdido, ele está em dúvida, ele está realmente pensando muito, refletindo muito. E você, apesar da sensualidade que você tem, tá, apesar de tudo isso, dessa atração que você provoca nele, você está vendo que ele está pensando muito, 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 e ele acha você infantil muitas vezes, e ele até tem pena, ele até tem pena de muitas vezes das suas atitudes, mas vamos ver até quando ele vai levar, ele vai aguentar. Você costuma se emburrar, você se burra, você fica, bem bem arisca, você vai para o canto da cama, você fica sem dar uma palavra, você não responde, se ele está na sala, você vai para o quarto, se ele vai para o quarto, você vai para a sala, e assim vocês ficam, né, nessa situação. Isso está causando esse isolamento, essa separação que existe dentro de casa, está causando o fim desse relacionamento. E ele tinha tudo para ser um relacionamento brilhante, um relacionamento agradável, mas você não enxerga isso, você não vê. O problema é que os seus olhos estão tapados, você está completamente com os olhos vendados, e o que a gente vê aqui é que você não consegue enxergar além, você só enxerga o que você colocou na sua cabeça e você não vê nada além disso. Para ele, você está trazendo situações, você está trazendo coisas que ele nem sequer imaginava, porque ele não é uma pessoa que esteja lhe traindo, ele é uma pessoa que respeita você e respeita a relação, mas está ficando também de saco cheio, né, porque puxa vida, você também não dá um sossego, você quer as coisas do seu jeito e você tem que entender que ninguém muda ninguém. Você é do jeito que você é, com a sua personalidade, uma personalidade forte, ele também tem uma personalidade forte. Quando vocês começam a discutir, começam a ter, esses embates, a cada um achar que está certo e ninguém dá o braço a torcer, o que que acontece? Simplesmente as coisas vão ficando cada vez piores, você faz birra, ele sai e bate a porta, e aí aquilo que era de bom, aquilo que era agradável dentro do lar de vocês, passa a ser um peso. Ele acaba não querendo voltar para casa, ele acaba querendo ficar na rua, porque ele não se incomoda, né, e aí você fica, aí dentro de casa só pensando, né: "Ah, porque ele está na rua me traindo, ah, porque ele está fazendo isso, porque ele está fazendo aquilo, porque ele está se divertindo com seus amigos, porque eu estou aqui, e eu estou fazendo papel de boba, e ele está lá aproveitando, gastando o dinheiro dele só na farra", o que não é verdade. O que acontece realmente, ele tem saído, ele tem buscado lá, encontrar os amigos dele, ele tem procurado conversar, ele tem procurado se colocar essas coisas para fora, tudo isso, essa angústia, realmente ele compartilha com os amigos dele. Mas ele compartilha porque você empurra ele para fora. Você não puxa ele para dentro, para perto de você, para casa de vocês. Você empurra ele. E aí ele vai. E aí ele encontra outras pessoas. Assim como ele encontra amigos, ele encontra amigas que estão dispostas a ouvi-lo, que estão dispostas a serem, parceiras, a serem gentis, a serem aquelas pessoas que dão conselhos, né, e às vezes os conselhos não são muito a seu favor, né. Você tem que pensar bem nisso, nas suas atitudes. Pense, reflita. As cartas não estão sendo, nada condescendentes com você, elas estão sendo bem verdadeiras, duras até, mas você precisa ouvir. Cuidado, porque a mudança nesse relacionamento tá aí. E tem uma pessoa muito interessada nele, muito, mas muito interessada, que está perto dele
que gosta de ouvi-lo, é uma conselheira, é uma pessoa paciente, é uma pessoa que realmente, ouve o que ele diz, uma pessoa que aos pouquinhos vai colocando na cabeça dele também outras ideias. E aí você vai ficando para trás, mas você fez o caminho. Ele pensava bastante em ter um relacionamento bem sério com você, de formar uma família, tá. Isso está confirmando o que o outro baralho já disse, mas agora a cabeça dele tá voando, voando, voando que nem os pássaros. Está indo longe, está buscando outros caminhos, está buscando entender se você realmente gosta dele, se você não gosta, o que está acontecendo com você, porque você, ao invés de puxar ele para o lado de você, você empurra, tá. Então não adianta você dizer que gosta dele, quando na verdade você está empurrando ele para as outras. É isso que você está fazendo. Você está tirando ele de perto de você. A maior a maior culpada de tudo isso é você. E aí, claro, você tem ciúmes, por quê? Porque você criou a situação de afastamento. E aí, aqui ó, tá aqui, pode haver o rompimento, sim, sim. Tem pessoas também que aconselham você, você tem pessoas amigas que aconselham, mas você não ouve, você é muito teimosa, você é uma pessoa muito difícil e você é bipolar, você troca de ideia muito rapidamente e isso não está bom. Então, muito cuidado, porque se ele pensava em firmar o compromisso de vocês, agora ele já está com muita dúvida. Ele já está muito mais para não firmar, muito mais para separar do que para ficar junto. Então, veja bem, cuidado com esses seus ciúmes, cuidado com essa sua personalidade que muda conforme o vento. Por favor, tenha maturidade, seja madura para que você possa continuar com esse relacionamento. Cartas ciganas, Ana Cognin também traz para você hoje uma orientação de um banho de sedução, porque como saiu, né, hoje nas cartas a revelação que o ciúmes está atrapalhando bastante o relacionamento, eu então senti essa intuição, recebi essa intuição de passar para vocês um banho de sedução. Você pega 1 litro d'água, ferve essa água, depois que estiver fervendo, retira do fogo, adiciona as pétalas de 8 rosas vermelhas, um punhado de cravo da Índia, 3 pauzinhos de canela e você põe ali dentro daquela água, abafa por uns 5, 7 minutos e depois você coloca, adiciona mel, toma o seu banho de higiene e quando estiver tomando o banho com este banho mágico, né, eu diria assim, esse banho que vem para sedução, tá, você primeiro coa ele, claro, e aí você então intenciona que você e o seu crush, o seu companheiro, estejam na mesma vibração, que haja entendimento, que haja parceria, amor, paixão, que vocês estejam muito equilibrados. Você perde tudo que você deseja, tá. E depois, aí você desliga o chuveiro, né, já desligou o chuveiro, e você então se seca, não se esfregando, mas dando batidinhas com a toalha no seu corpo. E com certeza, você ainda pode botar um pouco de canela também junto nessa água do banho, né, que é para potencializar bem, para trazer bastante paixão, tá. Bem apimentado vai ficar. Isso é muito importante. Uma outra coisa que eu quero alertar é que quando eu fiz a abertura das cartas, eu coloquei os 3 baralhos. Eu coloquei o baralho Lenormand, o baralho Cigano Iluminado e o baralho da Santa Sara. O primeiro foi a Santa Sara, o segundo foi o baralho Iluminado, o terceiro foi o baralho Lenormand. Então, o que você escolheu é a leitura que você vai receber. Essa é uma leitura intuitiva, coletiva, portanto, ela é uma leitura que pode ser para você, mas pode ser para uma outra pessoa. Então, isso é muito importante de estar alerta, né? Se não é para você, pode ter certeza que para alguém serve. Inscreva-se no canal, curta,
tá? Dê o seu like para que a gente possa continuar trazendo as cartas para vocês e outras orientações do mundo espiritual para ajudar nos relacionamentos, para ajudar vocês a terem bons negócios, para vocês terem uma melhor qualidade de vida. O baralho ele é um oráculo que ele sempre traz respostas para as pessoas certas, aquelas pessoas que estão precisando. Se você gosta dele, você tem que pensar em continuar o relacionamento e não em empurrar ele para o outro lado como você está fazendo, porque você está fazendo isso. Não é ele que está fazendo, é você. E eu digo mais uma vez, curta o canal, curta, se inscreva no canal, coloque ali a sua opinião, diga sobre que tema você quer que eu traga a abordagem, para o que você quer que eu abra as cartas. Eu estou abrindo hoje na questão dos ciúmes, né, porque foi o que eu recebi de intuição para abrir as cartas. Por isso nós estamos trazendo, né, esta situação. Uma das coisas que é importante que vocês comecem também a entender o que é a força do cristal. O cristal, né, nós sabemos muito bem que o cristal rosa, ele nos fala, né, dos sentimentos, do amor. A gente pode utilizar o cristal rosa para acalmar as nossas ansiedades. Sempre o cristal rosa com o cristal verde, não se usa ele sozinho, né? Então, se procura trazer, colocar sobre o seu chakra cardíaco, o seu coração, esses dois cristais, o cristal rosa e o cristal verde, para que vocês possam acalmar todas essas emoções, né, para que o seu coração ele se torne mais compassado, mais tranquilo. Isso é muito importante. Vamos então agora ver o que o baralho cigano vai nos dizer com relação a estes ciúmes nesse relacionamento. Isso está fazendo com que ele fique mais fechado, né? E você tem fases que nem a lua, você tem fases que você explode, e tem fases que você é doce, tá? E você deixa ele sem entender. Muitas vezes ele pensa: "Mas ela gosta de mim". Não, aí depois ele pensa, você muda de atitude com os seus ciúmes, ele diz: "Não, ela não gosta de mim, ela só está pensando nela, ela só está aproveitando este momento, tá, porque de repente acha que você está tendo alguma vantagem junto com ele, quem sabe você tem alguma ele lhe traz alguma vantagem, alguma coisa, e aí ele diz: "Bom, mas por que que ela está comigo? Ela está comigo pelos meus belos olhos ou ela está comigo só porque é vantajoso?". Então veja muito bem isso, tá. Aqui diz que, né, você continua como sempre, você faz toda uma briga, você faz aí quando ele fala: "Vamos terminar", o que que você faz? Você vai lá e apela para a sedução. E aí, né, ele como homem cai exatamente, justamente, ele cai novamente naquele encantamento, naquela coisa, e aí ele fica balançado, ele não sabe se ele termina com você ou se ele continua, mas é uma relação que está por um fio de cabelo, tá? É uma relação que está assim, ó, quase rompida, quase, tá? Controle os ciúmes, controle essa fúria que tem dentro de você, controle isso para que você possa se sentir melhor e para que vocês tenham um relacionamento muito mais tranquilo, porque se 2 pessoas estão juntas, é porque elas se gostam, é porque elas querem estar próximas. Quando a gente gosta de alguém, a gente quer estar bem perto. A gente não quer ver longe, a gente quer ver junto da gente. A gente tem prazer, o coração bate mais forte quando vai se aproximando a hora dele chegar, dela chegar. Isso tudo faz com que a gente fique mais ansiosa, né, mais esperançosa, chegando aquele momento em que ele chega, em que ela chega, esperando sempre com alguma coisa nova. Alguma novidade, você já foi assim, você já trouxe tudo isso para relacionamento de vocês. Você já esperou ele com coisas novas, esperou com um bolo, esperou lá com uma comida gostosa, esperou uma música tocando e quando ele entrou você já se atirou nos braços dele para ir dançar. Isso tudo mostra aqui, mas o que que hoje a gente vê? Que ele tem dúvidas, muitas dúvidas, porque você
realmente tem toda uma mudança de temperamento, toda uma mudança que você expressa, você mostra. Então, ele não tem mais aquela certeza se você gosta dele ou não. Então, cuidado, muito cuidado. Ele está buscando esse entendimento, ele está buscando por outros caminhos entender essa relação de vocês. Ele consulta também a parte esotérica, espiritual, ele é um homem espiritualizado, ele busca esse entendimento, ele tem buscado, você não gosta, né, você é uma pessoa que não acredita nisso, né, então para você pau é pau, pedra é pedra, mas na verdade existe muitas coisas que você não compreende, que você precisaria estudar, que você deveria procurar os significados, para que você pudesse entender. A sua autoestima muitas vezes está lá no chão, e isso faz com que você se diminua. Aí você acha que você, está mais gorda, que você não está tão atraente, que você precisava ser diferente, e aí você: "Ah, vou mudar meu cabelo, a minha unha não é boa, ah, ele não gosta, ele acha que assim eu não sou bonita, que com essa roupa eu não fico bem", na verdade, isso é infantilidade sua, isso é a sua criança interior gritando e sendo teimosa e birrenta e sendo, incompreensível. É isso, você não está olhando a realidade. Então e isso tudo aqui é que está fazendo e pode mudar a sua vida. Muito cuidado, muita sabedoria. É o que você precisa, sabedoria, para poder lidar com esta relação, porque aqui vocês começaram um relacionamento, né, de uma maneira tão bonita, sempre os dois com aquele fogo, aquela paixão, querendo se encontrar, querendo se ver, né, com todo aquele entusiasmo. Aí, de repente, aquilo foi parece que jogaram um balde d'água em cima, e aquilo foi mudando, e aquilo foi esfriando, e aí aquilo ficou uma coisa assim: "Ah, se tá junto tá, se não tá não tá", mas na verdade você sempre com a cobrança, cobrando ele, apertando ele, não dando liberdade para ele para nada, para nada. Se ele vai jogar com os amigos, né, fazer a parte esportiva, você fica com ciúmes. Se ele vai demora um pouco mais para chegar, você já fica perguntando, já fica com a cara amarrada, né, e já fica incomodada, já fica bem furiosa, e aí ele chega e já está armado toda a confusão, todo o barraco. Então, cuidado, cuidado, preste mais atenção, converse mais com ele, deixe de ouvir as outras pessoas que trazem maledicências. Eu já disse, tem alguém muito interessado em terminar esse relacionamento, e isso você não vê, e essa pessoa está bem próximo de você, e você não enxerga, tá. Então veja, ele sabe e ele compreende muito bem que você é ciumenta, ele sabe tudo isso, mas ele tem se controlado, ele busca se controlar, sabe, e ele busca resolver os problemas, as dificuldades do relacionamento de vocês, ele procura entender você, ele entende que você precisa de repente fazer uma terapia, para que você possa se sentir melhor, você precisa de ter mais segurança, é o que você não tem, você é insegura. Então, isso ele entende. Esses problemas, essas dificuldades, todo esse seus ciúmes e essa possessão, ele consegue entender. Mas, veja bem, existem formas de viver isso, existem formas de abordar isso, e é importante que você reflita muito, muito com as suas atitudes, porque senão o relacionamento realmente vai terminar. Ele já pensou várias vezes em terminar, muitas vezes. Aí o que acontece? Aí você apela para a questão da família, aí você apela que vocês estão juntos, que vocês estão ali morando juntos, que vocês têm uma família, que ele não se importa, e que você é que se importa, que ele não é educado, que ele não é delicado, que ele não faz as suas vontades, mas na verdade você é que é difícil. Quando ele quer com você em algum lugar, você não quer. Aí quando você resolve que quer ir, tá, aí
a dar bastante confusão. Então, veja bem, acalme o seu coração e a sua mente, coloque juízo na sua tela mental, coloque bastante realidade das coisas, faça uma leitura da realidade, tá. Não adianta dizer que você gosta, né, se você age de uma forma como se você fosse, de repente, é um temporal dentro da casa, na relação, aquilo quebra tudo, como se diz, e aí o que acontece? Você espanta justamente ele, você empurra ele para que ele saia de perto de você. É isso que você está fazendo, então é hora de olhar isso aí, precisa olhar, tá? Com relação à questão, financeira, você é bastante preocupada com a questão financeira, você está sempre olhando a essa questão do dinheiro, né, você tem uma insegurança com relação ao dinheiro, e você acha que ele poderia contribuir mais nessa relação e ne nas e em todas essas despesas, mas na verdade você não vê que quem contribui menos é você. Tá? E que ele lhe proporciona uma vida bem confortável, tá, com bastante abundância em casa, o que você não está vendo. Comece a olhar as coisas, comece a ver a realidade enquanto é tempo. Porque olha aqui, ó, a relação, como eu disse antes, as cartas estão dizendo, está muito por um fio. Então, muito cuidado. Se você quer manter esta relação, controle o seu temperamento, controle os seus ciúmes e defina: quero ficar com ele, não quero ficar. É uma questão de escolha, mas não fique dessa forma segurando uma pessoa se você realmente está inseguro e não sabe se gosta ou não gosta, se quer ou não quer. Essa então é a mensagem que as cartas estão trazendo hoje para você, tá? E que sirva para você se orientar, você que está nessa situação, você se oriente. É uma tiragem que ela não tem, né, assim, ela é uma tiragem aleatória, né, não é para esse ou para aquele, mas é para muitos também, porque muitas pessoas estão vivendo essa situação, esse tipo de relacionamento. E outra coisa, se liberte dos ciúmes. Os ciúmes é um veneno que vem e destrói todo relacionamento. Então é hora de aprender a se controlar, é hora de aprender a olhar além. Aqui está, vou abrir mais uma vez, tá, para ver o que ela vai dizer. Aqui fala assim, ó, que o relacionamento ele tem o sentimento, mas esse sentimento ele foi mudando, ele se tornou possessivo, dominador, tá, de uma maneira às vezes até violenta. Isso aí é uma coisa muito ruim, muito negativa num relacionamento, porque o relacionamento ele tem que ser bem leve, ele tem que ser mais fluídico e não sendo assim, ó, extremamente possessivo, não pode abafar o outro, tem que haver espaço para os 2 têm que caminhar paralelamente, juntos, mas não assim, ó, sufocando o outro, tá, fazendo com que o outro muitas vezes, chore por dentro, no seu interior, tá, e se torne, assim, arredio e às vezes até chegue a ficar, com vontade de não estar perto. Então isso é algo muito negativo, é algo que deve ser cortado do relacionamento, porque não traz nada de bom. O ciúmes sempre foi péssimo, o ciúmes é a insegurança. Se alguém está junto, é porque quer. Ninguém é obrigado a ficar junto com o outro se não quer. Vamos ver o que a carta nos diz. A carta da lua e a carta da árvore. O que está dizendo? Que quem quer formar uma família tem que pensar muito bem, refletir muito bem aquilo que deseja, porque é uma decisão muito séria e hoje em dia, infelizmente,
Muitos relacionamentos, eles começam de forma impetuosa e logo ali, em seguida, eles se rompem. Por quê? Porque não houve uma preparação, não houve uma reflexão se realmente, queriam estar junto, se realmente conheciam o outro, se estariam dispostos a conviver com a individualidade de cada um, porque todos nós temos a individualidade e ela deve ser respeitada também num relacionamento. E aqui o que diz é isso, que esses relacionamentos impensados, muito rápidos, né, que já se conhecem e já juntam as escovas de dente, e aí também já separam rapidamente. Por quê? Porque não houve uma reflexão, não houve um conhecimento, e um tem os seus hábitos, o outro tem o outro, isso é normal, mas tem que haver uma forma de equilibrar, tá. Se um gosta de doce, o outro gosta de salgado, tem que haver um equilíbrio em tudo isso, tá. Um gosta de dormir tarde, outro gosta de dormir mais cedo. Então tudo isso, um gosta de fazer exercício, o outro gosta de ficar sentado lendo, então tem que haver esse respeito também entre aquilo que vocês gostam. Isso é muito importante, porque só podemos manter um relacionamento de forma positiva, prazerosa, e manter e alimentar o sentimento, se houver este entendimento entre o casal. Se houver também aquela vontade de, quando há discordância, de alguém tem que ceder para começar o entendimento. Não basta simplesmente brigar e bater a porta e sair, e voltar depois, sabe-se lá que hora, né, e assim, e continuar cada um, olhando para um lado e ninguém se entendendo. É preciso haver diálogo, é preciso haver compreensão entre as pessoas, porque senão as coisas não andam e nada flui e nada vai para frente. Essa é a maneira de se ter um relacionamento, é tendo aquela maturidade. Isso é o que precisa. E vamos ver como é que ele ele está neste momento. Vamos ver como é que ele está. Vamos tirar 5 cartas. Muito bem. Nós estamos aqui então com 5 cartas. Ele não está, nesse momento ele não está sabendo se ele permanece com você no relacionamento ou se ele rompe. Ele tem vontade de romper, mas ao mesmo tempo ele também tem um sentimento que faz ficar. Mas ele está muito magoado, ele tem se sentido, assim, ó, muito machucado, bastante machucado, e isso tem feito com que ele pense muitas coisas, e os pensamentos dele estão assim, ó, cada vez mais acelerados, eu diria. A tela mental dele, ela tem corrido, tá, ela tem, assim, ó, andado e com uma velocidade muito grande, porque os pensamentos eles vêm e se sobrepõem a outros, e uma hora ele acha que é possível vocês darem certo, daqui a pouco ele vê e diz: "Não, mas não vai dar certo, porque não vai haver mudança", e aí não vai, as coisas não estão boas, eu não estou me sentindo bem. Então isso tudo, né, ele está muito pensativo, muito. E se você quer manter o relacionamento, você precisa tomar a sua decisão de como você vai agir, senão você não consente. Curta o canal Carta Cigana Ana Coglin, se inscreva no canal, faça os seus comentários, as suas sugestões para que eu possa fazer a leitura de cartas mais assertiva para vocês, trazendo as mensagens das cartas. As cartas elas falam bastante, elas dizem muitas coisas, muitas vezes não estamos nem preparados para ouvir, mas elas trazem a verdade, muita, muita verdade. Aqui o que eu estou vendo, realmente, né, o que que a gente vê, os lírios eles muitas vezes representam o final de
alguma situação, de alguma relação. E aqui eu vejo que tem alguém rondando essa sua casa, como se diz, não é? É uma mulher rondando, porque essa pessoa tem todo o interesse em que haja o rompimento dessa relação, para que ela chame atenção e ela fique, então, com esse crush. Porque tudo que está sendo feito é exatamente aproveitando aquelas oportunidades que você tem dado quando você briga com ele, quando você diminui ele, quando você não sabe lidar com ele, e aí então esta outra pessoa tem toda a vantagem. Se você gostou, se serviu para você como orientação, eu digo que você pense, reflita, tá? E eu agradeço bastante, bastante a todos vocês que se inscreverem no canal, a todos, até a nossa cigana caiu, a todos que se inscreverem no canal e a todos que possam colocar um comentário para que eu possa cada vez mais trazer as mensagens, tá, das cartas ciganas para vocês. Eu agradeço muito, eu agradeço a todo o povo cigano, a toda a orientação, agradeço a Santa Sara, aos ciganos da sorte, aos ciganos do ouro, e que nos tragam cada vez mais percepções, orientações, intuições, para que possamos trazer mensagens que sejam positivas, mensagens que sejam de orientação para todo esse povo. Agradeço, agradeço. E até a próxima leitura das cartas ciganas. Eu sou Ana Coglin, cartomante há mais de 20 anos.